Realização é agir em conformidade com a realidade das coisas. Quando falamos de um ser humano realizado, é aquele que está com senso de realidade apurado, em harmonia a ele. A prudência é aquela primeira das virtudes, porque é aquela que coloca o homem em contato com a realidade. Seguem-se a ela a justiça, a fortaleza e a temperança. Um homem realizado é um homem realista, é um homem que está em harmonia com as leis do cosmos, que sabe compreendê-las e intuí-las no seu íntimo, é capaz de disciplinar o seu espírito a esses princípios. Há um antigo ditado da sabedoria judaica que diz que o bem e o mal, a vida e a morte estão diante do homem. O que ele escolher, ele terá. Esse provérbio judaico, ele está bem harmonizado com a sabedoria de Confúcio. Confúcio, ele fundou uma sabedoria, uma filosofia pautada na arte da designação correta. Designar corretamente, segundo Confúcio, é o homem se harmonizar com a realidade das coisas. É um homem estar em tal sincronicidade, em tal sintonia com o real, que ele se torna um com a própria realidade. Essa é a função do sábio para Confúcio: inteligindo, entendendo, compreendendo, obedecer segundo a sua inteligibilidade. A sabedoria é o caminho da prudência. Prudência é um meio de vida. Quanto mais sapiens, mais feliz o homem se torna. E mais sapiens ele se tornará à medida em que melhor ele se pautar na própria realidade das coisas. A inteligência do homem é como um espelho limpo, capaz de refletir perfeitamente a luz da realidade. E aqui há duas perspectivas humanas ao longo da história, aquilo que eu chamo de realismo, que é a atitude de Confúcio, que é a atitude da sabedoria judaica, que é a atitude também da sabedoria grega, que é o homem saber refrear os seus apetites e colocar a sua vontade a serviço da sua inteligência, para que a sua vontade não segue a sua inteligência. Quando o homem ordena os seus desejos ao real, ele se realiza. Quando o homem se rebela em relação à realidade, ele perde o contato com a realidade. As virtudes nascem de uma palavra que vem de virtus, que significa força. O homem que se volta para o caminho das virtudes é como aquele que sobe ao alto de uma montanha. Não há conforto em subir uma montanha, mas à medida que um homem sobe a montanha, ele vai passando a ter a visão de uma perspectiva mais elevada, com uma consciência de escala mais ampliada. Quando o homem se inclina ao caminho dos vícios, e não há dificuldade nesse caminho, ele simplesmente desce a ladeira. O homem vai perdendo a visão do alto, o seu intelecto vai ficando turvo, e a compreensão do fundamento da realidade, da própria realidade, vai se perdendo ao homem. E essa é a proposição do voluntarismo. São pessoas que colocaram a sua inteligência a serviço da sua vontade. Eu intelijo o que eu quero. Eu não quero obedecer aquilo que eu compreendo como sendo a verdade autêntica das coisas. E a arte da prudência é a arte de entender a vontade a serviço da inteligência. É aquilo que inicia o homem no caminho do bem, no caminho da vida. Viver fora da prudência é viver fora da inteligência, é assumir uma vontade cega, é colocar o meu querer na frente do meu saber. A virtude é um meio de vida que conduz à felicidade, é a própria sabedoria atingida e realizada plenamente na existência humana. Eu queria citar aqui 2 livros muito interessantes no Literatura: A Arte da Prudência, de Baltasar Gracián, do século XVII, um livro de um grande autor espanhol, uma literatura muito boa a respeito
dessa primeira das virtudes cardeais. E outro texto fundamental, As Virtudes Fundamentais, de Joseph Pieper, um autor do século XX, um grande filósofo, jurista e católico, um grande sábio, conhecedor profundo da filosofia tomista de São Tomás de Aquino. Esses dois autores, eles fazem uma reflexão aprofundada acerca das virtudes e da prudência. Ser prudente é saber inteligir, é caminhar em direção à felicidade. Não é a inteligência que está a serviço da vontade, mas é a vontade que deve operar em benefício da inteligência, para que o homem possa espelhar e refletir com perfeição a realidade das coisas, no lado mais elevado da psique. O homem é como um compêndio do universo, ele é uma síntese perfeita, ele traz em si os aspectos materiais e espirituais, ele tem uma dimensão animal e ele também tem uma dimensão espiritual, mas é a sua dimensão espiritual que é a sua dimensão realizadora, aquela que o coloca numa felicidade segura, estável e plenamente realizada, e que é realizável. Quando governada pela inteligência, a vontade é aquele dínamo que leva o homem pelo caminho da disciplina e da prudência. O nome disso é sabedoria, é estar em comunhão com a verdade. Curta um vídeo, assine o canal e até o próximo Literatura.